amores, meus poruraros, que prazer, mais uma vez. Estamos aqui, passamos mais uma semana, gravamos na semana passada e hoje estamos aqui porque Deus tem cuidado de nós. É uma Amém. bênção, uma maravilha poder falar para vocês e mostrar essas histórias do Pode Casar para vocês. Foi Deus que mandou a gente fazer isso aqui e a gente só está cumprindo, tá bom? Eu quero agradecer a vocês pelas inscrições, pelos novos inscritos no canal. Muito obrigado pelas curtidas, pelos compartilhamentos e peço a vocês que continuem nos ajudando para que o YouTube entenda que somos relevantes e que nós estamos aqui para abençoar vidas e edificar casamentos. Meu coração está cheio de alegria e agora eu vou falar aquela frase: eu sou a Tânia do Renato. Eu, Renato da Tânia. Ei, beijinho. Vai ter não? Ai, já estou acostumada com Maravilha. isso. Estou adorando, gente. Toda hora beijar esse menino. Então, gente, hoje é um dia muito especial, porque quando a gente convida casais que são alegres e disponíveis, enche o nosso coração de alegria. Fica aí a dica para você. Seja disponível. Quando Jesus mandar você vir contar a sua história aqui, seja disponível. E agora, meu amor, vai apresentar o casal de hoje. Semana passada não apresentei, né? Não, fui eu. Foi você, então. Eu fico muito feliz quando eu apresento casais. Ah, então, não vou Eu vou apresentar deixar mais, vai essa ser só só para mim você. mesmo, Deixo. por favor. Ah, eu deixo. Gente, olha só. É um casal assim muito legal, porque é aquela história, né? A gente não. O Espírito Santo é um negócio bacana, né? Que ele testifica o nosso coração, porque o mesmo que habita em mim habita neles, e assim, parece que a gente se conhece há muitos anos, né? É incrível E é com isso. muita alegria, assim, pelo fato deles terem aceitado o nosso convite. O pouquinho nós já A falamos. indicação, né, foi poderosa, Nossa, né. foi muito bom. Um pouquinho nós já conversamos e percebemos, né, amor, que o negócio hoje vai ser bom demais. Bom, vai ser bom. Pastor Adailton, seja bem-vindo. Pastora Dani, seja bem-vinda. É. Daniele, né? Eu chamo fala de Dani porque já, né, já conversamos, já está uma intimidade. Dani, seja bem-vinda. Pastor, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui e aceitaram o nosso convite. E a expectativa nossa hoje é a gente sair daqui edificado. A gente Como é que estava pode, né? falando As aqui pessoas às vezes não entendem, né? Um casal tão jovem, com dois velhos, experientes, nós já percebemos que não vamos sair daqui edificados hoje, com cheio da certeza. graça. É porque a gente aprende em todos os episódios. Impressionante. Como isso é As bom pra gente. histórias são diferentes, mas o conteúdo de amor, de ensinamento e de experiência é o mesmo. Porque encanta a gente gosta de eu gosto de saber de história de casamento que deu certo, porque o meu tá dando, né, 38 anos, né, e eles têm idade, gente, para vocês terem uma ideia, eles têm idade para ser nossos filhos. É, Eles têm ela tem a idade e ele tem a idade dos nossos filhos. Renatinho, Fefê, beijo, mamãe ama beijo. demais. Beijo, beijo, mamãe ama. Então, gente, vamos lá. Vamos começar, Dani? Qual a Vamos. sua expectativa? Você que não é das mídias. Igual As eu. expectativas estão altas também para ser edificada, né? Amém. Mas eu achei linda a forma que vocês se apresentaram e vamos, amor. Eu sou a Dani, do Adailton. Eu sou o Adailton da Dani. Um beijinho. Ei, Tá vermelho, vai ficar vermelho aqui, mas eu posso, né? Então, fazer pode. A gente sabe a procedência do batom, tá É tudo bem. verdade. Pode. Mas, Dani, vou começar com você. Conta pra gente quantos anos vocês têm de casados, se tem filhos, e depois vocês já podem, os dois, fazer um bate-bola aí de como vocês se conheceram, aquelas coisas que você começou a contar que a gente está super interessado em saber. E conta pra gente como é que foi. Nós temos 10 anos de casados, temos um filho de 9 anos, né? E é interessante porque o Enzo, nosso filho, era para ter nascido no dia que nós faríamos 1 ano de casados. Porém, ele adiantou um pouquinho e ele nasceu 1 mês antes. Mas é o nosso maior presente, né, amor? E nós nos conhecemos e casamos em 7 meses, muito Que rápido. benção. E estamos juntos aí até hoje, né, meu bem? 10 anos. 10 anos. 10 anos de casados. Mas aí conta pra gente, como é que começou? Onde vocês estavam? Como é que foi esse encontro? Foi mais ou menos assim. Primeiro, nós queremos agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Ah, Nós estamos felizes demais. Eu sempre falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E nós também lutamos por famílias, e nós lutamos por casais. E quando se fala de casais e famílias, Deus está com a mão, com o pé, Deus está assim, ó,
com as suas mãos estendidas, né? E esse projeto está alcançando a Terra, está alcançando outras geografias. Nós queremos parabenizar vocês Amém. por Amém. aceitarem esse desafio que Deus colocou na mão de vocês. É um desafio, mas vocês são ousados. Vocês são guerreiros de patente alta, porque o general de vocês estão conduzindo vocês Isso. nessas trincheiras poderosas. Então, Uau. Amém. parabéns. Me arrepiei até a Parabéns. cabeça. Deus é com vocês. Nós estamos Amém. muito felizes Verdade. em poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez em nós. Porque é muito bom contar a experiência dos outros. É muito bom contar milagre dos outros. Mas existe uma propriedade, um poder maior quando você conta a sua história. Porque eu sempre falo que as dores que você vence, você recebe autoridade sobre elas. Eu cheguei aqui no estado do Espírito Santo no dia 5 de agosto de 2013. Eu sou paraense. Eu vim de Marabá, do estado do Pará, e com 24 anos Deus me deu uma direção profética para vir para esse estado. Eu estava com a minha vida tranquila lá em Marabá. A minha segurança emocional estava toda lá. Meus pais, minha família. Nós viemos de uma família enorme. Amor conheceu. E É, eu nunca me via longe deles. Mas Deus... Caçula, né? Caçula. aquele monte de irmão. Aquele monte de irmão, o Amor conheceu lá. Assim, uma vila. É. Muita gente. Jesus. E eu sou caçula, né? E foi o que Deus lançou para mais longe. Mas eu entendo que o meu destino profético estava aqui. Porque Sim. a minha metade estava aqui. Quem ia me completar estava aqui. Então, eu cheguei no nosso ministério, cheguei na nossa igreja. Nós somos da Assembleia de Deus Ministro Internacional do Pastor Rubens. E essa moça, ela sempre foi envolvida no reino, na obra. Ela trabalhava no Ministério Infantil. Então, os 6 primeiros meses que eu cheguei, ela estava embaixo, na salinha das crianças, e eu em cima. Então, depois de 6 meses A que eu gente não cheguei... se via, Essa história porque é muito na boa. época Olha só. eu fazia faculdade, então eu só ia à igreja aos domingos. Sim. Aos domingos eu estava um domingo em cima no templo cultuando, no outro domingo eu Com estava as crianças. embaixo com as crianças. Então, sempre que eu estava em cima, ele nunca estava, ele estava sempre ministrando fora. Então, durante 6 meses que a gente já na mesma igreja, todo Vocês mundo se falava, todo mundo, a gente nunca tinha se visto. Nunca. Gente. Olha a história. Aí chegou um belo dia que Deus preparou que ela estava no culto que eu estava. Então, quando eu fui ministrar, eu canto também, sou cantor também. Então, eu comecei a cantar e tal. Aí ela virou para a mãe dela e falou: pelo menos a voz dele é bonita. No mínimo, né? Olha a audácia da pessoa. Pelo menos a voz dele é bonita. E quando a gente chegou, carne nova no pedaço, né? Então, jovens, todo mundo, tava aquele comentário na igreja, né? Chegou um cara de fora e tudo mais. Aí ela falou, pelo menos a voz dele é bonita. Tudo bem. Aí a gente não teve o primeiro contato. Depois, Ele teve contato primeiro com meus pais. Ele era amigo dos meus pais. Ah, estratégia. mas isso é estratégico? Foi estratégico. olha. Foi mesmo, de verdade? Foi, de verdade. De verdade, foi falou, uma né? estratégia. Você vai chegar ali, né? Aham. Se ganhar o Então- sogro, ganhar a sogra, Acabou. É meio acabou. caminho andado. meio caminho andado. E é interessante porque às vezes depois do culto ou das agendas durante a semana ele ia lá para casa jantar. E eu chegava 11h30. Quem É convidava fácil. esse cidadão? Pai dele. Meu Pegava a pai. boia. Meu sogro me levava para as ministrações. Eu não tinha carro ainda, então ele me pegava e me levava para a Vitória inteira. E muitas vezes quando ele chegava eu já tinha chegado, já estava dormindo, porque eu acordava 4 e pouca da manhã. Então ele dentro da minha casa eu não via ele. Meu quarto era de frente assim para Copa. E eu não via ele, só ia saber que ele esteve Ele lá em casa jantando. e No ele dia jantando seguinte. no dia seguinte. Que Beleza. coisa. Até que o nosso grupo de jovens fez um jantar. Inclusive, eu vim de branco e preto justamente em comemoração a esse dia, já que nós estamos tratando de casais. Quando eu a conheci, eu estava vestido de preto e branco, porque foi o jantar preto e branco, Foi. né? E ela era uma das recepcionistas. E quando eu entrei, eu bati o olho e eu falei, essa mina é diferente. Essa garota é diferente. E a gente começou e tal, conversando, conversa vai, conversa vem. Eu preciso contar uma história que foi muito engraçada. Porque o nosso primeiro passeio foi de moto. Eu peguei uma moto emprestada, só que a bonita, ela nunca tinha andado de moto, ela tinha medo, Pavor. pavor tenho de andar de pavor. moto. Eu tenho. Aí eu morava em umas ladeiras. Vitória tem muita ladeira É. enorme. Eu peguei a moto, ela desceu comigo, foi na moto de boa, ela pegou o telefone e mandou mensagem para a mãe dela. Eu estava morrendo de medo. Só que a mensagem não chegou no celular da mãe, chegou no meu.
Ao invés de eu mandar pra minha mãe, no nervoso, por estar na moto, Mandar pra por ter descido a ladeira, Mandou pra ele. ele entrou em casa pra buscar o capacete. Eu mandei mensagem: mãe, minha mãe não tava aqui, tava viajando. Falei assim: eu estou morrendo de medo. Ele tá indo de moto. Aí enviei. Quando ele chegou do meu lado, o celular dele, plim, plim. Aí ele pegou. No que ele pegou, ele leu, não entendeu. Aí eu falei assim: meu Deus, que eu puxei o meu telefone e eu tinha mandado a mensagem pra Pra ele. ele. Não foi pra minha mãe. Também você não falou mal dele, né? Ainda bem. Aí conversa vai, conversa vem, oramos, pedimos direção de Deus, conversamos. Então, quando se há propósito, a gente se alinha os propósitos, né? E a gente noivou, nós namoramos, noivamos e casamos em tempo recordes. Rapidinho. Rapidinho. E tem pessoas que falam que, como é que vocês mantêm um casamento durante tanto tempo, sendo que você não teve tempo de conhecer? Irmão, o crente, o cristão, ele vai namorar depois que casa. Vai se conhecer, na verdade, depois que casa, né? Então, você alinha os propósitos, você conversa bastante, vai se alinhando, vai conversando. E nós já estamos aí, já caminhando para 11 anos de muitas guerras vencidas, né? Sim. Nesses 10 anos, nós tivemos muitas guerras para vencer. Logo no primeiro mês de casamento, foi grandes desafios. Porque eu sou sanguíneo Sim. e ela é colérica. Hum, Imagine tá essa... igual a gente. Igual vocês? Eu sou sanguíneo. Você é sanguínea, a senhora? Sanguíneo e colérico. E aqui, engraçado, fica tranquilo, nós já temos 38 anos. Pode ficar tranquilo que dá certo, né? Pode. Nós temos que ser sanguíneo, colérico, gente. Deus no meio da Jesus história. Deus vai Jesus tá transformando a perto. gente, né? Vai moldando. Ele vai consertando. É verdade. Só que você precisa aprender a resistir. A Sim. resistir, e é como barro que vai se juntando, né? Eu falo que a gente se completa hoje. Só que para ver essa completude, a gente teve que... Vocês brigavam? Ixi, a Vocês, gente brigava. vocês discutiam por pouca coisa? Na verdade, a gente não brigava muito porque eu sou muito pacato, eu não sou de briga. Muito. Tipo assim, Demais. já ela não, ela tá pronta pra Eu guerra. tava. Verdade. Ela tava pronta o tempo todo. Ela tava armada, ela queria brigar, porque queria brigar. Eu E ele não. brigar. Ele é zero conflito. E aí eu ficava mais brava ainda porque ele não vinha pro conflito comigo. Então isso gerava um caos maior dentro de casa, porque eu falava assim, gente, vamos brigar, bora. A briga vai resolver. E pra ele, não vou brigar. E fugia mesmo do conflito. E foi bem complicado no começo, No porque primeiro ele mês. muito Porque mais até amor e quando eu você muito quer brigar, a brava. pessoa não quer, você também fala, uai. É o ditado, quando dois quer, um não briga, Quando né? um não quer. Quando um não quer, dois não brigam. É verdade. E nós fomos nos ajustando. Porque muitos casais hoje estão desistindo no primeiro momento? Porque não tem paciência de ajustar. E tem que ter o ajuste. Não pode desistir no primeiro momento, né? Estávamos conversando antes de começar que hoje os relacionamentos eles estão muito descartáveis. As pessoas não querem suportar o processo por algo que realmente vai valer a pena. Então, a família, casamento é algo sagrado, gente. É algo divino. É algo que quem não tem, que é o diabo, que não tem família, é por isso que ele quer destruir o seu casamento, a sua família, porque ele não tem. Quem que o diabo tem? Não tem nada. Ele tinha Deus e saiu por causa da desobediência. Então, o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, nós estamos aqui nesse podcast para dizer que em Deus tudo é possível. Não existe dor nenhuma que faça com que um casal não consiga superar. Porque se um casal, se uma família está em Deus, se um homem e se uma mulher estão comprometidos com Deus, é o que a palavra fala, é o cordão de 3 dobras. Não vai se quebrar quebra com fácil. facilidade. Vocês têm 38 anos de casados. Eu olho para vocês, eu olho para vocês, eu vejo escrito no rosto de vocês superação. Eu vejo escrito resiliência. Porque Deus não ia mandar vocês fazer algo desse nível se vocês não fossem soldados prontos. Vocês não estão aqui, hoje vocês estão entrevistando história de vários casais, mas a história de vocês é uma inspiração para nós, que estamos caminhando, e para milhares de pessoas que estão nos assistindo, que é possível. É possível. É possível. Pode casar. Pode casar. casar. Pode casar porque Vale é a pena possível. Vale a casar. pena casar. Mas você, assim,
essa questão de você ter ido lá primeiro, sondado lá e tal, feito amizade com a família, ajudou bastante, né? Ajudou bastante, porque na verdade, ela falou que a voz é bonita, porque ela não quis dar o braço pra torcer. Sim, entendi. Na Sim. verdade, quando ela me viu, tenho certeza que o Senhor falou no coração dela: "É isso, pode ir. Pode pra cima", porque nessa história teve uma revelação tremenda. Pastora Vilma, amor, Uhum. contei. A mãe do nosso pastor, Sim. né, eu já tô aqui no estado há 20 anos. Então eu falo: "Moça, você demorou demais, a sua princesa já estava aqui te esperando e você lá no Pará dando sopa". Mas a mãe do nosso pastor, uma vez, ela chegou pra mim e falou assim: "Dani, Deus me falou que o seu esposo, ele não é daqui do estado. E de onde ele vem, a gente tem que pegar pelo menos 2 aviões pra ir pra lá". Aí eu falei assim: "Meu Deus, eu não estava Rapaz. pensando em casar, em namorar, estava estudando, trabalhando, era focado no meu profissional". E realmente, para ir para Marabá, para a cidade dele, você tem que pegar 2 aviões pelo menos, Aham. não tem voo direto. E quando ele chegou, aí que começou, né, os comentários na igreja: "Ah, chegou um rapaz novo, tem um rapaz novo, veio do Pará e tal". Eu nem falei: "Gente, Pará, onde é o Pará?". Nem nunca passou pela minha cabeça, na minha rota, o Pará. E quando nós começamos, né, a conversar, que nós começamos a nos aproximar, eu e ele em específico, Deus usava pessoas para falar comigo no particular. Eu acho que Deus sabia muito: "Gente, se eu não falar muito com essa menina, ela não vai casar", porque hoje, apesar dela estar envolvida na igreja e tudo, o foco dela hoje não tá em casar, em construir uma família, ela tá focada em ser uma pessoa bem-sucedidamente, né, profissionalmente. E por não ter sido criada num lar cristão, eu fui criada para ser aquela mulher independente. Eu nunca vou depender de marido, homem nunca vai mandar em mim. Então, quando a gente, né, casou, um dos nossos maiores embates era esse, porque ele veio de uma criação tradicional de igreja, casou com uma mulher com a mente, assim, completamente diferente da que ele foi criada, apesar de já estar na igreja, viver os princípios de Deus, mas eu falava: "Gente, eu não vou casar. Eu vou homem nunca vai mandar em mim". Então, assim, a gente viveu experiências muito fortes e Deus precisou confirmar muito, para Uhum. mim em específico. E às vezes da gente estar em lugares, Deus usar pessoas que não sabiam de nada, nem que a gente estava conversando, e falar que via uma aliança entre nós, que via filhos, né, e foi muito forte, assim, essa experiência que a gente teve, tanto que a gente começou a namorar em maio, já decididos: "Não, nós vamos casar, nós não vamos só namorar". Em julho, a gente noivou, dezembro a gente casou. Então foi bem assim, Deus fez uma leve transformação em mim, porque a transformação mesmo veio depois de Aham. casados, né. Então Acho que a gente assim precisa compreender uma coisa quando você pensa em casar, né? O casamento, se a pessoa não tiver a visão de que é para sempre, isso. né? O casamento é para sempre, pronto. Isso é regra, é uma norma, é determinação, é algo imperativo de Deus. Não pode se separar, né? E se você tiver amor nesse relacionamento, você consegue superar as coisas. E chega um ponto em que, eu já vi até casais cristãos, né, que os 2 atingem uma certa maturidade e o cara começa a olhar para a esposa, já não tem mais aquela beleza que tinha, né. Ele não investe na esposa, não traz alegria para o coração da esposa, não investe, né, num negócio aí, de uma operaçãozinha plástica, de um não É, não um é, é. investimentozinho, bota Botou logo uma um negocinho e micro. tal. Ele investiu, ele Não deixa investiu. ela feliz, né, e começa a pensar o quê? Essa aí não já não me interessa muito, né, eu tenho que buscar outra pessoa, né. Então Igual nesse muitos caso, amigos velhos dele, ele não tudo tem, casado por com mulher de exemplo, 30 e poucos anos. não tem respeito, não tem amor, e chega um ponto que o cara olha para ela assim: "Ah, isso aí não é algo descartável", né. E ele começa a se tratar, ele põe cabelo, ele faz uma lipo, ele começa a ficar bonitão para poder conquistar outra coisa. Mas esse camarada, esse tipo de comportamento do homem, acontece muito com o homem, ele esquece que aquela mulher que ele casou com ela quando era novinha, foi responsável muitas vezes pela construção até do caráter do cara. Tudo aquilo que ele tem hoje, a posição social às vezes, a maneira dele falar,
a maneira que as pessoas veem ele como homem, foi muito responsabilidade da mulher sábia que ele hoje está descartando, entendeu? Então é o seguinte, se a pessoa entra num relacionamento pensando o seguinte: "Isso é para sempre". Nós vamos ter que ter uma forma de viver, vamos ter que administrar esses conflitos, sempre tendo em mente que o amor é para sempre, o amor não Uhum. acaba, né, e que o casamento é para sempre também. A gente consegue atingir os objetivos da gente, porque se não for assim, porque o tempo passa, né. Passa. Você pode pegar meu Aqui, celular, ó. é outra foto. Aqui, ó. Olha lá, o tempo passa. Casalzinho, Mas magrinho, pergunta, bigodinho. todas as vezes que eu olho para minha esposa, eu olho com profunda gratidão a Deus e a ela, porque ela me transformou na pessoa que eu sou. Quando eu conheci a minha esposa, eu não conseguia formar o meu a minha maneira de vestir. Eu era todo errado. Eu usava uma sandália havaiana, uma calça Yves Saint Laurent, né, E uma camisa Calvin Calvin Klein. Klein. Eu andava de chinelo com essas roupas. Então eu falei assim: "Amor, isso não combina. Você tem que botar um tênis, tem que botar um sapato diferente, negócio. Essa barba sua não combina com você, esse cabelo seu". Então tudo ela foi dando uns toques, foi construindo a pessoa que eu sou hoje. Então eu preciso ser e sou profundamente grato à minha mulher por conta disso. E todas as vezes que eu olho para ela, eu lembro daquela mulher que nós começamos e como ela foi importante na minha vida. E às vezes as pessoas não são assim, não pensam assim, né. Em cima do que o senhor está falando, é interessante, eu acho que é o CEO da Netflix, cara famosíssimo mundialmente, Era só Exato, semana viu? passada isso. reconhecido, Que tipo coisa. assim, enquanto muitos se gabam em estar com mulheres mais novas, ele tem o maior orgulho de ter começado com a primeira esposa, que não tinha nada, era quebrado e todo dia a mulher que estava com ele, quando ele estava quebrado, é a mesma que está com ele hoje, Até hoje, né. até hoje, nas maiores plataformas do mundo. Então isso é o quê? Isso é hombridade, é honra e dignidade. No mundo que nós estamos vivendo hoje, esses princípios, esses valores, eles não podem morrer, eles não podem se perder. É por isso que nós como igreja, nós como povo de Deus, nós precisamos ter essa mentalidade. Casamento é para sempre. O amor é para sempre. Isso E aí. se existe algo bom, pode melhorar. Não existe nada tão ruim que não possa melhorar. E não tem nada tão bom que não possa continuar melhorando. Eu falo com amor hoje que hoje nós estamos nos tornando cada vez mais a nossa melhor versão. Primeiro, um para o outro. Porque o que o mundo vai receber de nós é o que a nossa casa está recebendo. Porque o primeiro a ser impactado é a nossa própria casa. É, E é algo que Deus tem nos ensinado. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão repetindo padrões, dores da sua geração passada. E a gente está aqui para dizer que a maldição ou os problemas familiares da família que você veio não pode ser e não deve ser as suas. Escolha você, a partir de você, algo que nós estávamos conversando esses Sim. dias. Ela veio de um lar que não é cristão. E eu depois cresci um pouquinho que entrou. Também não vi de um lar 100% cristão. Nós não viemos de famílias curadas, mas de nós se levantará uma família curada amém. por causa do nosso posicionamento. Porque problema que a geração passada não resolve, a próxima geração que vai vir vai resolver. Então, claramente, para você entender, eu vim de pais divorciados. Eu vim de uma família quebrada. Você não vai quebrar. Você não vai Não, divorciar. é bom. Você não vai quebrar. Tem Por que quê? mudar a sua história, Porque né. através de um homem e de uma mulher posicionada em Deus, ele pode reescrever uma nova história. Sim. Deus está nos usando para quebrar padrões geracionais. Não é porque deu errado no passado que vai dar errado agora. O seu futuro, o nosso futuro está na nossa mão. Aí. Para de terceirizar. Existem pessoas que agora estão nos assistindo que estão terceirizando as coisas. Ah, o meu casamento tá ruim porque o do meu pai foi ruim. Ah, É, sabe? Sabe o que que eu ouvi essa semana? Uma seguidora colocou assim, eh, "Eu sou viúva de um marido vivo". Meu Deus. Eh, e ela vai assistir isso aqui, mas eu tô falando uma coisa que é real. "Eu sou viúva de um marido vivo". Eu falei: "Mas vocês já procuraram fazer um Casados para Sempre, algum curso?". Ele nunca aceitou, nunca aceitou. E ele continua casado, e são 36 anos, eu acredito. Ele despreza ela, sabe. Essas pessoas não começaram a vida assim. Ninguém começa um casamento
não gostando do outro, colocando defeito, achando feio ou bonito ou isso, aquilo. As pessoas começam com um sonho, começam se Uhum. gostando, se amando, né. Nós não estamos no tempo de Lampião, que botava a garrucha no peito e obrigava um filho a casar com uma mulher. As pessoas se casam porque elas querem. Então, é uma coisa que também que eu vou repetir mais uma vez aqui, porque o público de vocês vai ser outro. O que acontece também que faz dar errado os casamentos de hoje, são as disputas entre o casal, sabe. A pessoa precisa saber que ela é um time com o outro, nós somos um time. Verdade. Nós temos que fazer dar certo, nós somos um time, nós podemos conversar, nós podemos resolver as nossas questões, íntimas, físicas, de aparência, tudo, tudo a gente pode resolver entre nós 2. E outra coisa, seu casamento também não pode ser entretenimento para outras pessoas, sabe. Nego ficar falando: "Ah lá, os 2. É o tal do Aquilo lá, babado, né? aquilo lá, babado, aquele casal. Não, nós não somos entretenimento para ninguém, a não ser que a gente queira se mostrar feliz e as pessoas serem felizes em função do que a gente está mostrando. Nesse ponto a gente pode ser entretenimento, mas não a gente mostrar os nossos problemas para as pessoas e muito menos conversar os nossos assuntos íntimos com pessoas erradas, que não vão dar bons Uhum. conselhos. Tem mulher casada que vai se aconselhar com uma turma de mulher solteira, da pegação. Ela vai procurar o quê lá? Ela vai achar o quê? Um conselho para ela se divorciar e arranjar outro. Entendeu? Verdade. Renato falou de uma coisa muito importante que muitos amigos dele, muitos mesmo, pelo menos estou lembrando de 3 aqui, que se casaram, eram pessoas, sem nada na vida, mas viraram grandes empresários, todos estão com mulheres 40, 30 anos mais nova que eles. Sabe? E alguns são até cristãos, eu acho isso o fim do mundo. Em que ponto que a pessoa endurece o coração para Deus e para os amigos, a ponto de, sabe, terminar um casamento com 4, 5 filhos, com propriedades, com coisas, né? Para ficar com outra pessoa e não, sabe, se entregaram a um casal: "Olha, me ajuda, vamos orar com a gente, nós estamos passando por isso, nós estamos passando por isso, a gente só consegue ter relação se a gente vê um filme pornô, a gente só consegue", tem pessoas passando por isso, não se abrem com ninguém, porque não confiam nas pessoas. Aí vira o quê? Um ex-casal com filhos separados, um pouco aqui, um pouco ali, convivendo com novas pessoas, com padrastos, É só luta. sendo que, cara, você casou, você ali é o seu lugar, o seu ninho ali, Uhum. pra você criar seus filhozinho, para você ser feliz, ficar velhinha ali, né, nós vamos morrer juntos, nós vamos, aliás, não vamos nem morrer, porque Jesus está para É, você voltar, nós tá vamos subir. nessa de Eu tô Isso nessa, que aí. a gente vai isso aí, subir com nessa ele nas nuvens. Ah, que glória! Vamos para o Rio de Ouro, aquela rua de ouro lá, e nós estamos feito, É nós estamos muito interessante, em feito. cima do que a senhora está falando, isso faz muito sentido, é muito real. Quem quer ajuda tem que procurar ajuda. E nós não estamos aqui pousando de casais perfeitos. Não, Nós somos pessoas reais que temos dificuldades Nós reais. somos pessoas imperfeitas, mas que não desistem uma da outra. Exatamente, a gente exatamente. leva isso para a vida, literalmente. A minha imperfeição, a imperfeição dela não vai nos frustrar nem paralisar o propósito de Deus. Somos pessoas totalmente perfeitas. Só que nós fizemos casados para sempre. É, Hoje nós trabalhamos com casais também, porque quando você vive uma vida de liberdade, você quer levar essa vida de liberdade para os outros. Então, assim, eu sempre falo que todo ser humano precisa ter um pastor, precisa ter um psiquiatra para não ficar doido, é, precisa ter um psicólogo, um terapeuta, porque, gente, a gente está vivendo num mundo de muita doideira, de muita loucura. é. As pessoas estão Inversão de valores. inversão de valores. Então, assim, em Deus, você pode ressignificar as suas dores, os seus traumas. É porque o tempo não dá, mas a gente poderia se aprofundar aqui em tantas coisas de superação para vencer, para romper. Porque muitas pessoas que vão nos assistir agora estão condicionando a sua felicidade a coisas. E algo que se fala quando vai se casar, que você casa para fazer o outro feliz, e isso é verdade até um ponto. Mas se você não é feliz, como é que você vai fazer a não tem como. felicidade de outro? Não é você Então, entregar aquilo que você não tem. É. exatamente. Então eu decidi ser feliz para fazer ela feliz. E vice-versa. A senhora falou sobre um ponto muito sério, a competição. Uhum.
Aonde há divisão, reino dividido não subsiste. E o casamento é a mesma coisa. E enquanto nós vivíamos como os 2 competidores em casa, era a maior guerra. Até a gente decidir: "Não, vamos buscar ajuda, porque nós casamos para sempre, existe amor entre nós, vamos nos ajustar enquanto casais". São pessoas completamente diferentes, cada um com suas bagagens, mas vamos lá, o que que a gente precisa fazer? E aí é onde a gente foi fazer Casados para Sempre, curso de casais na nossa igreja, e ao longo desses 10 anos, amor, nós estamos crescendo, sendo moldados, e a gente até fala que hoje o nosso casamento é muito melhor do que antes. Sim. As dificuldades que nós tivemos, que nós passamos, não fez a gente desistir um do outro ou desistir da família, não, muito pelo contrário. Elas nos aproximaram muito mais, elas nos fortaleceram muito mais, elas geraram muito mais intimidade entre nós, e a gente olha e fala assim: a gente passaria tudo de novo para a gente viver o que a gente vive hoje sem desistir da nossa família. Eu acho que casamento só melhora. O casamento Cada só dia. melhora. Mesmo passando aqueles percalços que faz parte do aprendizado, porque você não nasce sabendo Não. casar, gente. E não tem um Não é manual. fácil. Não tem. Não é fácil, não é mundo de rosas, não é, não é, claro que não. As pessoas são diferentes, a gente entra às vezes em conflitos e tal. Só que chega um ponto que até o diabo que não gosta de família, não tem ninguém, né? Ele larga a gente também, porque ele fala, isso aí não vai adiantar. Ele larga aquelas pequenas Esse coisas, ele caminho não vou construir pensa assim, não. não, eu vou procurar um outro caminho, porque É nesse verdade. aqui eles já estão maduros. Uhum. Mas ele não vai desistir. Sim. Ele não desiste. É verdade. Pode ter 50 anos de casado, cabecinha branca, o diabo não desiste da gente. Ele quer acabar com a gente, mas a gente resiste a ele. A Bíblia fala o quê? Resistir ao diabo e ele Fugirá de Fugirá. vós. fugirá de vós. Pronto. É assim. Fugirá, expressão. Ele não vai sair de lá, ele Fugirá. fugirá. Vai fugir, mas vai voltar o Fugir, quem foge miserável. tem medo, né? E é interessante porque é algo que salvou o nosso casamento. E nós oramos para isso. Porque nós dois viemos de culturas totalmente diferentes. Foi um choque cultural muito É como é grande. que é? Você do Eu sou Pará? do Pará. Aí amor foi a nossa região. Falou, vocês parecem tudo índio. Vocês tudo se parecem. Eu voltei no E tempo. você é de Eu sou paulista, São Paulo capital. Paulista. São Paulo, capital. Então, assim, a amor é uma princesinha, toda cheia de coisinhas, cheia de É. regras, cheia de nome e toques. Eu não Comia só peito de frango. comia só peito de... Quando a gente Gente. casou, essa pessoa linda, maravilhosa, ela só comia peito de frango. Gente, E- peito de frango é muito ruim, Só amiga. peito de frango. Meu Deus, trem seco. Como essa E eu parte do acostumado a frango. comer tudo, Eu acostumado... adoro pé de galinha. só Nossa, ó, amo pé de E galinha. pé de galinha diz que a gente tem que comer eu como 1 quilo Tá do por colágeno, mês. né? Eu sou a rainha do Verdade, eu colágeno. gosto do pé de galinha, amo. Eu Deixa eu também. contar uma história engraçada pra vocês. Primeira semana de casado, de casei, eu vou no mercado, vou fazer uma compra, colocar as compras em casa, beleza. Aí eu peguei e comprei um frango inteiro. Comprei um frango, coloquei na pia. Fui pra faculdade. Quando eu cheguei da faculdade, meio-dia, eu falei, vou almoçar, né? Quando eu cheguei, tá lá aquele frango, parecendo uma estátua da liberdade, assim, ó. E eu falei, aconteceu alguma coisa aqui. E ela, nervosa. Ela, ó, você nunca mais me compre um frango inteiro, traga pra cá, pra essa casa, que eu não sei cortar frango. Aí eu falei, sério, amor, não sabe cortar. Aí eu descobri que ela não sabia cortar. O frango tava com o braço levantado. Tava. balançando. Tava todo assim, falei, meu Deus, o que é que passou por aqui? Eu Hoje também não. sabia não, né, amor? Hoje não, hoje é... Aprendi a cortar aprendeu. frango. Aprendeu a cortar Aprendi, frango. agora eu sei. Aprendeu a cortar frango. Os pedacinhos, as juntinhas direitinho. Aham, tudo aprendi. certinho. YouTube me salvou. E foi muito interessante que, tipo assim, eu gosto de arroz, feijão e carne. Eu gosto de arroz, feijão e carne. Pizza, lanche, essas coisas. É coisa mais de paulista. Gosta mais desses trem. Quando a gente casou, era É, uma o luta. nortista e o nordestino gosta muito disso aí. Gosta de comida. Comida. De comida. Renato gosta. Aí a pessoa não gostava de cozinhar de noite. Se ajustando, né? E a gente foi aprendendo, foi conversando, foi se alinhando. Hoje ela faz coisas que eu faço e hoje, porque o casamento é isso, eu aprendi a gostar do que ela gosta. O peito de Verdade. frango. Eu gosto do peito, mas eu ainda continuo preferindo as demais partes, Ah, tá? É. Eu sou apaixonado por galinha caipira, ela não gosta. Eu amo peixe d'água doce, ela também Ah, não você vê gosta. o nosso tamanho aqui? Esse homem é cozinheiro, gente. Meu Cozinheiro. Deus. Daí eu Ele também é um engenheiro, ótimo mas ele tem cozinheiro. curso de cozinha. Ele é cozinheiro Olha profissional. aí que legal. Olha,
É? Que top, vamos marcar um depois. Vamos, Um vamos. negocinho. Mas Adailton Marcar, você cozinha sabe muito bem. essa capixaba. Bora Vamos marcar? Vamos marcar mesmo. Ele faz umas comidas muito boas, gente. Mas aqui não tinha tucupi. Não tinha, né? Já tem? Não. Não Você tinha quando você você- veio. Não, aqui não. Esses negócios de tucupi. Um filhote. O que é isso? O peixe lá do Ah, tá. Não tinha, não. Tinha. Tem coisa que só lá tem. É. O açaí, gente, o açaí daqui é xarope com guaraná, um monte de coisa. Nossa, Lá é o é original. o original, é maravilhoso o nosso açaí. Tem a história do Que é açaí. terrível também. É? Quando eu fui pra lá História. conhecer a família dele, a família. noivamos aqui na igreja, eu fui pra lá pra conhecer. Eu não conhecia o açaí de lá, nunca tinha ido, e eu falei, gente, é muito famoso, então me apresenta. Produz, né? É lá. Nós fomos, no último dia que a gente estava lá, ele chegou, o açaí, vou te mostrar como é que é o açaí aqui. Chegou com aquela água preta, que é só um suco mesmo, bem ralo. Botou na mesa, eu tava sentado na mesa e saiu. Aí eu olhei assim, tinha banana, tinha leite em pó na mesa. Falei, eu sei comer açaí como? Com banana e leite em pó. Então, piquei a banana, coloquei leite em pó e comi. Não gostei. Achei muito forte, mas comi porque eu falei assim, não, tô na casa do gato, eu preciso, né? É. Quando ele voltou, ele falou assim, uai, você já comeu? Eu falei assim, já, você colocou aqui, eu coloquei banana, leite em pó. Não, não é assim que come, não. Falei assim, como que não é, gente? Açaí se come assim, eu conheço açaí assim. Ele, não, minha filha, não é assim. Aí eu falei assim, mas amor, você Agora já colocou foi. e sumiu. Deixou aqui, eu olhei pra ele pra mim, eu falei, vou comer Mas do era jeito que eu aguado? sei. Aguado, O igual nosso açaí água. tinha É um um suco suco. mais grosso. Aquele tava tipo um suco mesmo, normal. Tipo água. Aí E come não deu como? bom. Agora fiquei curiosa. Lá a gente faz come o quê muito com ele? com peixe assado, com carne de sol. É? É tipo É. um molho? É tipo um molho. Não, É gente, tipo um molho. açaí, Não, é tipo um molho. É um É tipo sorvete. molho. Um sorvetinho nosso, né? sorvete. Nossos Nossa. netos amam. Eles moram na Flórida, mas vivem com a boca roxa. Eles amam. Mas é esse açaí que a gente conhece. Aham. Leite condensado. Mas ela ia comer como esse negócio? Com leite em pó, mistura? Não, lá você pode pegar e baixa no liquidificador, né? Ah, Tem tá, gente que faz uma vitamina. faz uma vitamina. Aí, resumo, no dia que a gente ia viajar, deu ruim, né, amor? Deu ruim. Deu ruim pra Ela voltar. passou mal, né? Muito Tadinha. forte, não era acostumada a comer, passei mal. Aí pronto. Aí Confusão na voltei pela graça. Eu falei assim: olha, nunca mais você me apresenta nada assim de comer. E sai de perto. Explica tudo primeiro. Né? Depois que eu já tiver Porque provado, você esse povo sai. do Pará tem uns trem Uns costumes Tem, diferentes. tem, é verdade. tem diferente. Tem um pouco de medo. É É. forte, né, amor? É interessante porque o diálogo salvou nosso casamento várias vezes. Verdade. A conversa, eu acredito que o diálogo, olho no olho, sinceridade, verdade. É claro que a gente foi construindo essa confiança, foi construindo isso. No começo do nosso casamento, tinha assuntos que nós não poderíamos tocar porque era briga. Então, se É. vai gerar briga, aguarda, espera ter o momento Amadurecer certo, mais, né? amadurecer mais. E chega no nível hoje, né, amor, que graças a Deus a gente consegue conversar sobre qualquer tipo de assunto Algo que nos amadureceu muito foi aprender a ter conversas difíceis. difíceis, resolver problemas. Como é que é isso? Como é que é isso, Como é meu que amor? é? Vou deixar você falar, meu amor. Você quer isso? Nós Fale. aprendemos que conversas difíceis nem sempre são sobre assuntos realmente difíceis. Né? Às vezes são coisas pequenas da vida, do dia a dia, que a gente pega e por não estar tão bem naquele dia, naquele momento, a gente cria algo grandioso e fica preso aquilo ali por longos tempos, né? E nós aprendemos não, nós somos 2 seres humanos, vontades, cada um na sua individualidade, mas nós precisamos chegar num acordo sobre isso. E aprender a conversar realmente sendo sincero, sendo verdadeiro, sem ferir, sem atacar o outro, mas expondo: olha, eu sinto isso, isso e isso em relação a isso. Eu preciso que você me ajude. Como é que nós vamos fazer? Qual é a sua. A gente aprendeu muito assim: olha, eu tô com uma visão sobre isso daqui. Qual é a sua visão? E ouvir o outro. Porque durante muito tempo a gente conversava, mas não se ouvia. Então, a gente aprendeu a ouvir o outro e começar realmente, será que a minha visão é a certa sempre? Será que é isso mesmo?
Ou será que a visão que ele está tendo não é o que realmente está sendo sobre isso? E a gente aprendeu a conversar e não, o que que vai ser bom pra gente? O que que é bom pra nossa casa? É isso? E seguir, né, amor? Um conselho importante para os maridos que estão nos assistindo. Não resolva problemas quando sua esposa estiver de TPM. Por favor. Verdade. Não resolva, não converse nada, deixa para resolver depois, né? Porque as mulheres têm um período do mês que elas ficam irreconhecíveis. Eu não sei como é que é a sua, mas eu tenho uma em casa, né? Então, tem um período que você tem que relevar muita coisa, né? Deixar muita Hoje coisa a de lado, gente né? já tem a sensibilidade, assim, dele chegar e falar assim: não, ó, hoje não é um dia bom pra gente conversar sobre isso. Eu falo, ó, hoje não é um dia bom, hoje eu Esse não negócio para tô. outro dia. Outro dia a gente conversa. Aí quando eu tô bem, Menopausa. eu chego e chamo Meu ele. Deus. Eu acho que a TPM é a preparação pra gente, pros homens, Suportar. para suportar quando chegar lá, né? Meu Deus Você do passou céu. um bocado de O senhor passou luto? perrengue, Perrengue. Muito. Meu Deus. TPM, né? Muita luta. TPM, gente, eu tinha TPM. E depois veio a menopausa. É esquisito, tá? Mas TPM depois agressiva. passa. TPM agressiva. Agressiva. Meu Deus do céu. No mesmo Eu dia a sempre mulher fui muito consegue. brava. É Isso. porque, mas assim, eu sou brava, mas eu sou perdoadora. Esqueço tudo. O meu marido É, e a minha filha, principalmente, eles guarda falam mágoa. assim: você é estranha. Porque eu não guardo. Eu não guardo. Eu perdoo qualquer coisa. A pessoa faz. Tem pessoas que eu, de verdade, não consigo me afinar e também não sou obrigada, porque a gente não consegue ser inteiro de verdade com todas as pessoas, Uhum. né. Jesus andava com 12, né, tá escrito lá, Uhum. papel branco, letra preta, né, amor? É. Lembrou da célula, né? Papel branco, letra preta. Jesus andou com 12, mas ele se afinou com 3. No final das contas, o grude dele é 3. A gente também tem essas pessoas. Você convive com várias pessoas, você tem que classificar suas amizades e conviver com cada É que o uma David delas com o falou, que né? elas podem te oferecer e você devolver de bom. Mas Uhum. tem gente, por exemplo, que é seu amigo, que você não pode aprofundar assunto com ele, que ele vai contar para todo mundo. Sim. Aí tem aqueles amigos lá que o David até falou, o amigo raiz, que é aquele que você pode confiar, chorar, falar as coisas, entendeu? Mas eu sempre fui muito, como que eu vou dizer? Não passiva-agressiva, agressiva mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que responde, que pergunta, que quer saber, mas que perdoa também. Eu não sou aquela pessoa rancorosa, mas eu não deixo passar nada. Falou um negócio, como é que é? Você falou o quê? É. O assunto tem nada a ver com ela. Você tá falando. O que que você falou aí? Oi? Tudo quer saber. Tudo Ah, quer é? Eu saber. faço isso? Tudo quer saber. Aí você tem que responder. Claro. Ah, ele conversando, eu quero saber o que que ele está É. falando. Oi, Quero saber o também. que que você tá falando? O que que você tá falando? Tem que responder. Parece alguém, né? Parece alguém. Parece Mas Não eu alguém. acho que sei, quando você a está falando gente. com quem? Por que que você está falando isso? Não tem nada a ver comigo. Estou em outra vibe, estou pintando, fazendo, escuto uma conversa, quero saber o que que é. E às vezes não Isso precisa, que a né? Dani falou aí, eu acho que isso aí é quando você descobre a essência do ser um só, né? Nossa. Aquela conta da matemática, né, que fala que é um desafio a matemática, né? Um casamento, 1 mais 1 é igual a 1, né? Não é 2. Então, quando a gente descobre essa essência de que você é uma só pessoa e que você não vai fazer nada que fira aquela pessoa que está com você, porque você fere a si próprio, Uhum. aí você descobre a essência. Aí é perfeito. Porque até na TPM você não vai agredir, porque você sabe. É como se você virasse uma TPM também, se assumisse: "Eu estou de TPM". Aí fica mais fácil, entendeu? Gostei dessa. Então, é igual um dia ela foi no negócio lá, né, ela foi no negócio de coach, né, eu tô lá esperando: "Amor, você vem 10 horas, que 10 horas eu vou sair daqui". Falei: "10 horas eu tô aí". Eu não sou muito chegada a Manda muita aí. muita Aí o falação. coach, tava um coach lá, pá, não sei o quê, pá, e a mulher falou: "Eu sou", e começou a falar: "Eu sou a mulher empoderada, eu sou mulher empoderada, Protagonista. eu sou mulher protagonista, Tinha que pode repetir mulher 700 empoderada", vezes. e foi Meu repetindo, Deus. repetindo, Olha eu para fui lá sua amiga do fora lado e fala, uma para outra: "Eu sou uma mulher e protagonista". foi, E aquela e gritaria, o foi. Renato lá fora. Eu lá fora ouvindo. E o negócio Só que aquilo foi demorando. entrando na minha cabeça de um jeito, quando ela disse assim, eu estava falando assim: "Eu sou a mulher protagonista".
Eu cheguei no carro, falei: "Tudo bem, amor?" Eu sou Demorou, né, porque eu tive que ir lá tomar o microfone de uma delas: "Deixa eu fazer meu pitch aqui, eu sou Tânia Santos, nã-nã-nã-nã-nã, tem que ir embora que meu marido já chegou". Aí fui para o carro, falei: "Tudo bem, amor?" Ele: "Eu sou uma mulher protagonista". Por quê? Porque eu desci Que lá engraçado. né, igual aquele lembra aquela paciente foi? Você entrar no O mundo mundo do outro. do outro. É você entrar no mundo do seu cônjuge, entendeu? Se você é homem, você não tem, né, eh, útero, né, você não tem essas questões, mas você busca a ter o sentimento dela. Entra no mundo interior dela, na vida dela, na particularidade da esposa e a esposa na particularidade do esposo. Aí é a essência do somos um, né. 2 não é 2, mas é um só, uma só carne, igual Jesus, o Deus nos ensina, né. Os 2 uma só carne. E uma carne que você não fará nenhum mal ao seu cônjuge, porque você está fazendo a si próprio. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente entende isso, e você falou agora, vocês começaram a olhar um para o outro e vão discutir, vão ver, vão chegar num acordo, vão viver para que O isso casamento fica mais leve, fique mais né? leve. Se Isso é você sabe que a interessante. TPM é difícil, fica na sua. Você falou uma palavra que salva qualquer tipo de relacionamento, principalmente casamento. Gente, decida viver uma vida leve. Porque as pessoas querem viver uma vida tão pesada. Não leva a vida tão a ferro e fogo. Impressionante como é que as pessoas fazem isso, né. Gente, é tão fácil viver uma vida leve, tá na mão o poder de decisão. E eu sempre falo que cada um dá o que tem. Então, assim, dentro do casamento, se alguém tá pesado, seja leveza. Traga a leveza ao que nós acordamos dentro do casamento. Amor, quando eu estiver nervoso, porque a gente fica nervoso também. Você fica Sim, calmo. Quando você tiver. Os dois não podem ficar nervosos ao mesmo tempo, que vai dar Dá ruim. ruim. Então, o casamento é isso, é esse equilíbrio. Mas algo que a senhora pontuou muito bem. A nossa casa ela é sagrada. Nossa casa, o quarto do casal, então, gente, cuidado, quarto de casal não é lugar de levar todo mundo. É um lugar de intimidade, é um lugar sagrado. Às vezes é, é um lugar restrito. E nós conhecemos pessoas que a casa delas é como se fosse uma praça pública. Entra quem quer, entra todo mundo. E não pode ser. A nossa casa, nós tivemos experiências muito, muito próprias. Eu gosto de gente. Eu sou sanguíneo, sou comunicador, eu gosto de pessoas. Só que Deus foi me treinando que, tipo assim, nem todo mundo Deus quer que entre na nossa casa. Nós já tivemos experiências de pessoas quererem ir na nossa casa e a gente preparar tudo, preparar o jantar, preparar tudo, mas nós sempre oramos, Senhor, quem é para vir? Se é para vir, vai dar tudo certo. É. E Deus não permitiu algumas pessoas irem, nunca, é igual aqui, porque tem isso, casais isso que aqui é Deus do não Senhor. permite. É, Então, assim, a nossa casa é a mesma forma, só Deus, só entra da porta para dentro quem Deus permite. Porque a sua casa, a sua intimidade, seus filhos, a sua vida é algo particular a Deus e quem realmente merece estar, né. é isso aí. E vocês pastoreiam igreja ou vocês são auxiliares? Nós já pastoreamos, hoje nós somos auxiliares, né, hoje nós somos auxiliares. E é importante você ter mentores, porque ninguém cresce sozinho. Uhum. Então hoje nós somos pastoreados pelo pastor Rubens, pastora Lídia, que são excelentíssimos, são homens e mulheres de Deus, juntamente com o pastor Marcos e pastora Dilma, que são também casais, assim, maravilhosos, são nossa referência. Eu falo que o nosso casamento está de pé hoje é graças a Deus e graças a eles também, porque eles nos Aberto ajudaram com vocês, né. nos momentos difíceis. O casais precisa ter uma rede de apoio, que, eh, ovelha que anda sozinha, ela é muito perigosa, ela tá suscetível aos ataques Sim, dos lobos, e os lobos estão em fora o tempo todo. É. O sim. mundo tá falando separa, o mundo tá falando desiste na primeira briga. Só que em Deus a gente tem um propósito. Hoje nós entendemos que quando nós casamos, nós colocamos até uma frase, né, amor, no nosso casamento: "Vivendo um para o outro e ambos para a glória de Deus". E o casamento é isso, é eu entender que hoje eu sou uma vela, e que por amor a Deus e por amor a ela, eu vou me permitir queimar, eu vou me permitir ser consumido para que essa luz traga luz para alguém, e principalmente para nossa casa e para nossa família, né. Que bênção. Tão Primordial. novinhos, tão sabidinhos. Que benção. Que benção que vocês têm mentores tão poderosos assim e a gente aprende todo dia, né? Todo Aprende Aí todo a dia. gente dia. pensa: "Ai, nós vamos falar de casamento.
Renata e a Tânia têm 38. Quantas coisas a gente aprende aqui. Quantas frases, quantas coisas que a gente depois repete, É. passa para nossa célula, para os nossos filhos. É bênção demais. E então vocês trabalham, vocês têm um filho de 10, 9 anos. 9 anos. 9 anos. Aí vocês tiram um tempo durante a semana só para vocês? A gente, A gente tem o dia da família, que é o Hum. nosso tempo, né? Aquele dia que a gente tira para o nosso filho. E a gente tem o dia do casal, que é o dia que Opa, olha, tá vendo? é nós dois, só nós dois, sem filhos, sem Tem amigos, rede sem de nada. apoio? Tem. Seus tem, parentes, graças a gente para Deus. Minha ficar mãe. Sobra. Minha mãe perto. fica com Uhum. ele, e aí a gente sai só nós dois. E esse dia em específico a gente não fala sobre filhos, sobre igreja, sobre problemas, sobre nada. É sobre nós, sobre namorar e é só amor, né, meu É bem? verdade. Que benção, uma verdade. É muito delícia isso. bom, Eu passei 4 anos muito frenético. Isso aqui é importante para quem vai estar ouvindo, verdade. porque às vezes a gente coloca algumas prioridades. É. A gente inverte alguns valores. E quando a gente inverte valores dá ruim. Quando a gente quebra algum tipo de princípio, dá muito ruim. Quando você honra os princípios te honram. Mas quando você quebra eles te quebram. Então, assim, eu teve um período na minha vida que eu passei 4 anos pregando e viajando de manhã, de tarde, Era de todo noite, de dia, não tinha madrugada. data, tipo assim, Não aniversário de tinha. casamento, nada, todos Uma os dias. freneticidade que, tipo assim, louca. E Deus me parou, foi o próprio Deus que me parou para mim realmente valorizar aquilo que realmente importava, que era a minha casa, que era a minha família, minha esposa e meu filho. Meu primeiro ministério não é a igreja. Aham. Eu tenho uma igreja que está aqui, que é a minha esposa e o meu filho. Não adianta eu ganhar multidões para o Senhor e perder minha esposa Perder a e sua perder meu família. filho. Então Deus me parou. Não, você vai cuidar aqui agora. Você não vai inverter os valores. Você não tem que se apaixonar pela noiva, porque a noiva já tem um noivo que é Cristo. Então não se apaixone pela noiva. Trabalhe por ela, mas não se apaixone por ela. Então, assim, nós paramos, Deus me parou para quê? Para cuidar dela, para cuidar do meu filho. E Deus realmente me ensinou a valorizar realmente o que importa. Porque na hora das guerras, ela que vai estar do meu lado. Na hora, como foi com Jesus, né? Quando ele entrou em Jerusalém, a multidão aplaudiu. Quando ele foi crucificado, cadê? Então, assim, nós precisamos valorizar e honrar quem está do nosso lado, quem chora conosco, quem ri conosco. Então, hoje, graças a Deus, eu aprendi rápido, porque o segredo de você viver o novo de Deus é você aprender rápido. A Bíblia fala que você aprende, que o sábio aprende com o erro do outro, o sábio não precisa errar. Então, assim, eu aprendi logo que o que realmente importa não é o que os outros pensam, não é o que os outros falam, é o que Deus pensa a meu respeito e o que a minha esposa pensa a meu respeito. Então, hoje nós trabalhamos muito em concordância. Se hoje nós temos um ponto que ambos discordam e a gente não chegou a um ponto comum, a gente vai deixar ali até resolver. Sim. Mas não é só o que A eu lição do quero, acordo. não é só o Isso. que ela quer. Não, calma aí, não está em acordo aqui ainda não. Vamos decidir, vamos estudar, mas isso requer um treinamento. É. Né? Isso requer um treinamento. Então, hoje tem muitos casais se desgastando emocionalmente, perdendo energia, gastando energia por algo que o orgulho tem destruído muitos casais. O orgulho, a soberba, um querendo ser melhor do que o outro. E as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, elas precisam abrir o coração e se livrar do orgulho, porque o orgulho o percussor para a destruição. É. Aonde há orgulho e soberba, Deus não pode entrar, Deus não pode agir. Então, a mulher não é melhor que o homem não é melhor do que a mulher. Ambos estão juntos para cumprir um propósito, né? Que E nós benção. descobrimos isso, né, amor? E com isso, assim, nas férias do meio do ano do nosso filho, a gente reserva aqueles dias ali para não ter agenda, não ter compromisso, para estar ali, curtir as férias com ele. Final do ano também, dezembro, ali, Natal, que aí pega nosso aniversário de casamento, também a gente tira ali uns 15, 20 dias para ter férias, para estar ali com a família, momentos em família, momentos só a gente, e a gente aprendeu a ter, é necessário, todo casal precisa desse momento, assim, E o só segundo eles. filho? Olha, eita glória. Por mim, eu já tinha uns 10, né? É. Ah, eu também. Rapaz, eu tenho muito amor para dar Eu no tenho só coração. 2 filhos, mas eu Preciso. queria ter mais. Por ele, por Enzo, a gente já tinha, assim, uns 30, né, tanto que já tem 2 ou 3, eu já acho tem que o número nome, ótimo é 3. ele 3, quer uma Pai, Filho e Espírito irmãzinha, Santo. ele quer uma irmãzinha, ela já tem nome desde quando ele Tem nome? aprendeu a Já. falar, ele pedia, Você que tá segurando essa e coisa? aí eu tô segurando um pouquinho.
Mas já tá 9 anos ele tem, ele já vai Fez 9. ajudar muito. O segundo filho é uma tranquilidade. algo que é importante falar aqui no Pode Casar. A vida sexual do casal é muito importante. Muito. Verdade. Sexo não é tudo, mas é muito importante a vida sexual do casal. Essa comunicação, ela não tem que ser só oratória, né? A comunicação, o sexo dentro de um casamento, ela é muito importante. Hoje, muitos casais estão sofrendo porque a esposa nega sexo para o marido nega sexo para a esposa como uma forma de punição. Que E isso não tem absurdo, né? lógica, isso é Não um tem lógica. absurdo, é um absurdo. Porque o sexo, ele protege o casamento, ele blinda o casamento. Então, assim, graças a Deus, né, meu amor? Graças a Deus, assim, Deus é o marido da nossa vida que nós sempre tivemos cuidado. Renato, esses dias chegou em casa e falou: amor, eu assisti uma palestra do médico, menina, decide ver. Que o homem que faz sexo não sei quantas vezes por semana, ele fica livre do infarto. Eu mandei essa matéria Como é para que é, ela, Ele me manda essas mandei. coisas. Você que Nossa, mandou? não, foi. mas é Eu verdade. falei, menino, então a gente tem que providenciar essas coisas mais É tempo, né? verdade, eu mandei para ela. É, ué, Tipo assim, saúde. é saúde, é verdade, é saúde mesmo. A questão da próstata também, Sim, sim. né? Evita. Saúde. Saúde pura. Exatamente. Saúde Aí tem pra- gente que acha que bíblica, os né? coroas Saúde faz. bíblica. Coitado. E Não quanto, sabe e, de nada, e inocente. quanto melhor a idade vai chegando, melhor fica, né? Com Melhor fica, certeza. já sabe o jeito de fazer as coisas tudo É certinho. importante, Tânia, a gente falar no evento como esse, um podcast como esse. Tem muitos casais que estão sofrendo com dificuldade de pedir ajuda, como você mesmo falou. Quantos casais estão aqui agora nos assistindo, Que não- estão sofrendo? E Deus está mandando a corda, está mandando a boia, Deus está usando esse programa para falar para as pessoas. Tem jeito, pede ajuda, pede socorro. Tem gente que pede socorro só depois que o leite derrama. É. Se você está com dificuldade, qualquer área que for, peça para Deus colocar um simão na sua vida, alguém que vai te ajudar. É. Sim. Pode até usar um podcast, não precisa de ajuda. Exatamente. Verdade. Ó, Né? exatamente. Pode casar uma ferramenta. Uma ferramenta. É. Quantos casais estão vindo aqui? E eu tenho certeza que a história de cada um aqui está edificando a vida de Gente, todos vocês os têm que casais. assistir todos os Vou assistir, episódios, nós porque vamos assistir. tem ensinamentos em todos. É impressionante como a gente aprende em cada um deles. E casamento tô é como a ficando bom estação, nisso, né, amor? Exatamente, amor. É o quê? Ela me Casamento é completa. como as estações. E nós aprendemos isso na prática. Olha, Verdade. é tudo Prática. situações, tá vendo? Existem o verão, existe a primavera, existe o inverno. Existem árvores, outono, que, tipo assim, na mesma estação ela vai estar diferente. Eu acho lindo quando os países para fora. A mesma árvore, A né? mesma árvore. Em várias Passa, estações. ele verde, depois ele Sim. fica com tons de vermelho. No Mas o que determina a sobrevivência da árvore é o que? As suas raízes. Então, assim, nós passamos por uma estação muito seca do nosso casamento. Uma estação, assim, que parecia que não ia ter mais jeito. Só que as nossas raízes eram profundas. E a palavra fala que o homem que confia no Senhor, ele é comparado a essa árvore É. que é plantado a esse manancial de águas vivas. É. Então, casamento é isso, ele vai ter várias estações, mas quando ambos estão compromissados a não desistirem um do outro, aconteça o que aconteça, dê sangue na canela, nós vamos envelhecer e vamos morrer juntinhos. Amém. Isso que Deus quer para essa geração. A gente tem aprendido que nós somos os ramos da videira, e a videira ela é profunda, os seus ramos Mas e mesmo suas raízes, né? E quando os ramos caem, secam no inverno, depois ela brota de novo. E é assim o casamento é a mesma É coisa. isso aí. É Exatamente. bênção. Vai ter dia de chuva, vai ter dia de sol, vai ter dia que não vai estar tão bem, mas o amor permanece, né? Porque É. Paulo vai dizer que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, suporta. o amor tudo suporta. Então, quando a mulher tá na TPM, suporta em amor, É. né? Quando a mulher tá com problema de hormônio, suporta em amor. E algo que o senhor falou muito bem, o nosso maior investimento tá aqui, ó. Meu maior investimento não é carro, não é casa, não é nada material. Hoje o nosso maior investimento se chama esposa e filho. É. Família. 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 E a gente, como mulheres também, a gente precisa também entender o lado deles, as dores. Às vezes o Renato fica triste, ele passou por um problema, ele fez uma grande proposta e a pessoa não foi legal com ele entristece. E ele fala uma coisa sempre comigo, que quando ele fala comigo assim, ai, as coisas estão difíceis, você está preocupado com o quê? Até hoje Deus não faltou. Até hoje, mesmo que chegasse lá
naquele fundinho do problema, ele vem e acerta tudo e ele sempre cuidou da gente. Sempre. Olha só, olha para nós, para nossa vida, para os nossos filhos, para nossa casa, para tudo que a gente construiu e isso basta. A gente não precisa de mais nada além do que nós já temos. Eu falo para ele: fique em paz. Fique em paz, você está passando um tempo de vaca magra, a vaca fica gorda depois. Se não ficar também está tudo bem. Nós temos que preocupar é com a eternidade e sabendo que isso que a gente está passando aqui vai passar. É Tudo momentâneo. passa, Tudo passa. tudo Tudo passa. passa, tudo passa. E agora olhando para aquela câmera que o nosso tempo já foi, não acredito, gente, passa Gente, muito tá rápido. depressa. Mais Eu depressa, quero que vocês voou. olhem para aquela câmera e dão um recado para o povo que vai assistir esse podcast, um recado que pode casar. Você pode casar. Hum. Casamento é a melhor coisa que Deus deixou para o ser humano. Porque dentro do casamento você conhece quem você realmente é. Deus revela caráter, Deus revela coração, e é dentro do casamento que você vai se tornar melhor do que você é. Quando essa mulher entrou na minha vida, eu não valia muita coisa não, mas depois que ela entrou, ela me valorizou. A presença dela na minha vida trouxe honra, dignidade. Então não existe casamento perfeito, não estamos aqui dizendo que o nosso relacionamento é perfeito. Estou dizendo que é possível em Deus você vencer todas as coisas e se permitir ser moldado segundo a imagem do Senhor. Você é um diamante, só que o diamante ele só se transforma, o carbono só se transforma em diamante debaixo de muita pressão. Talvez você está vivendo um tempo de tanta pressão. Isso significa que o seu valor ele vai mudar. O carbono é uma coisa, o diamante é outra. Então, o recado que eu deixo para o seu coração: não desista. Não desista porque você está sendo pressionado, porque as coisas estão difíceis. Vale a pena investir na sua família, no seu casamento, porque família é um projeto de Deus. Amém. Agora você, Dani, pode mandar seu recado. Não desistam do maior projeto de Deus para a vida de vocês. Em um tempo onde tantos valores estão sendo invertidos, tantos princípios estão sendo quebrados, Salgados. não quebre os princípios de Deus dentro da sua casa, na sua vida. Não troque, não inversa os papéis. Mulher, ocupe o seu papel de esposa, de submissa. Homem, ocupe o seu papel de cabeça, de quem vai proteger, de quem vai conduzir a sua casa para aquilo que Deus tem para vocês. O casamento, para mim, é onde nós acessamos as maiores coisas espirituais que Deus tem para nós, as maiores revelações de Deus para as nossas vidas, os maiores as maiores lápides de Deus para as nossas vidas, né, porque a cada dia que passa, Deus nos faz mais semelhante a Ele, e é como se Deus nos reprogramasse ao projeto original dele, porque quando a gente casa, a gente vem cheios de tantos apps, de tantas coisas, mas em Deus e no casamento, Deus vai nos moldando, Deus vai nos transformando, e Deus vai trazendo a essência dele, o melhor do céu para as nossas vidas, para a nossa casa, e que o seu casamento seja referência para muitas casas neste tempo. Nós estamos precisando. Amém. Amém. Gente, olha só, agora eu quero agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores e dar para eles aqueles presentes que vocês não vêm aqui para sair de mão abanando, né? De maneira nenhuma. Aqui são as canequinhas do Pode Casar, oferecimento da Arte Nossa, lembranças, tá bom? Nem precisa abrir porque já Que são lindo. iguais, tá? Que linda. Aquele cafezinho de tarde. Tá. E a gente gosta de um café, né? Gosta de um Nossa. Nós café. temos aí faz um merchan lá pra gente. Sim. Pode casar, nós estamos com a nossa canequinha aqui. Agora eu quero passar para vocês os doces mais maravilhosos da nossa apoiadora, que é a Carita. Ela tem a brincadeiria e tem a sabores salgados. Vocês vão levar também um pacotinho de salgados para chegar em casa, fazer aquele lanchinho, tomar aquele café, depois comer a sobremesa junto com o Enzo. Ah, Enzo vai amar isso aqui. São lindos os doces da brincadeiria, vocês vão amar. E de Delícia. minha parte de Tânia Santos para vocês, eu amo reciclagem. Aí eu fiz para você um vidro, Dani, esse você pode abrir. E pode olhar também o famoso azulejo Pode Casar, Nós Fomos. Pode tirar aí.
Enquanto isso, eu vou mostrando aqui, quando ela acabar de tirar, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui os nossos patrocinadores. Ah, tá no microfone. Tudo microfone. É, puxa para cá. Peraí, volta você, tá? Tá. E agora eu quero agradecer os nossos. E agora eu quero agradecer os nossos patrocinadores, aqueles que pagam a conta desse estúdio. É Lasa Engenharia. Ê, bota a palma aí. Desse amigo que vos fala, que é o patrocinador, um dos patrocinadores do Pode Casar. E o outro é a Local Veículos, nosso amigo Dudu, que nos abençoa todos os meses. E já falou para a gente, fiquei tão feliz que ele falou assim: vou patrocinar para sempre. Ele acredita no nosso projeto, é a Local Veículos, compra, vende, troca e financia os melhores carros. Se for trocar de carro, vai lá. Vocês vão ser muito bem atendidos, muito mimados, é uma bênção. É Lasa do Meu Amor, que é a empresa de engenharia. Eu quero mais é aposentar o Renato, a gente criar a galinha, mas por enquanto ele está trabalhando com engenharia. Tá bom, tá bom. E aí, gostou? Lindo! Olha lá, pode Pode casar, casar. nós vamos. Nós fomos. Aí Aham. tem o coisinha aí, tá? E os vidros, que eu gosto de pintar vidros para não ir para a natureza, para ficar quebrado, Sim. jogado pelos rios aí. Tem uma Eu pegada, né? reciclo, reciclável, eu gosto Vai. muito disso. Lindo, Eu faço amei. arte com tudo que eu pego na minha mão, entendeu? Eu gosto muito disso. Então, gente, muito obrigada. Foi uma Nós que benção. agradecemos a oportunidade de conhecer vocês, de estar aqui levando a nossa história para tantas pessoas. E foi uma honra, né, meu bem? Foi uma honra, literalmente, poder conhecer vocês. Vocês são como Deus, tudo que coloca na mão de Deus dá certo. Amém. O carvão na mão de Deus vira diamante, né? A lama na mão de Deus vira o quê? Vira barro. É. Lama e barro são coisas totalmente diferentes. Então, assim, vocês são o instrumento de Deus para esse tempo, para essa geração. E eu tenho certeza que esse projeto realmente nasceu no coração de Deus. Não é à toa que Deus te despertou pela madrugada, porque Deus sabia essa garra que vocês dois têm, né? Vocês não têm medo vocês não têm medo de guerra. É, não. É por isso que Deus está fortalecendo vocês e vai continuar fortalecendo. Isso aqui já é sucesso, vocês já são vitoriosos e nós estamos saindo daqui abençoados. Muito. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela disponibilidade, pela confiança. Vocês foram muito abençoados aqui. E nos abençoaram muito com cada palavra que vocês disseram. A gente aprende muito, eu sempre falo isso. Nossa. Então, para aquela câmera do meio lá, ó, um beijo, Um beijo. obrigada, tchau. Pode casar? Pode casar. Pode casar. Pode casar! Pode casar. Aê!